Após sua mãe com inteligência artificial ter destruído o mundo com a intenção de criar humanos perfeitos, ela faz o possível para detê-la antes que seja tarde. E aí, amante de filmes, beleza? Hoje iremos acompanhar Eu Sou a Mãe, um filme de 2019. E pessoal, estamos atingindo a marca de quase 1000 inscritos. Caso não seja inscrito, partiu daquela força e não esqueça do like. Então bora pro recap. A mãe robô acaba se levantando e pega um dos embriões congelados e coloca no útero artificial e espera um tempo de 24 horas para nascer, enquanto acontecem algumas explosões na superfície. Depois que nasce, acaba cuidando do bebê e com o tempo ela vai crescendo e pergunta para sua mãe por que não há mais crianças no local. E ela explica que tinha antes da guerra e acaba levando até a sala para conhecer seus irmãos. E ela diz quando poderá ter um irmão ou uma irmã. E sua mãe diz que logo. Após alguns anos, ela está tomando café da manhã e sua mãe entra no refeitório para retirar a mesa e percebe que a mão dela está falhando e logo em seguida arruma. Depois vai à sala de aula para estudar ética e o robô diz que ela tem 5 pacientes precisando de transplante e um com uma doença curável, e diz que se não curar ele, poderá salvar os outros pacientes, e pergunta o que ela fará, se ela for a médica ou até mesmo a doadora. E ela responde que depende, e pergunta se essas pessoas são boas ou más, são preguiçosas ou determinadas, e diz que pode ter dado a vida a pessoas más, que podem prejudicar outras, e assim fazendo o sacrifício ser em vão. Depois, ela fica assistindo no seu tablet, quando a energia cai e ela decide verificar. Olha e percebe que tem um cabo rompido, e quando olha para baixo, percebe que foi só um ratinho. Então, ela acaba montando uma armadilha e clipa o cabo rompido. Depois acaba pegando o ratinho na armadilha, e sua mãe pergunta o que aconteceu com a energia, e ela diz que foi apenas um ratinho, e que pode ter vindo lá de fora. E a robô acaba duvidando, e diz que mesmo se tivesse vindo lá de fora, pode estar infectado, e acaba incinerando. E percebe que sua mãe está carregando, então decide verificar a entrada, e acaba vestindo do traje de radiação. E quando está quase pronta para sair, percebe que tem alguém batendo. E abre a porta, e percebe que tem uma mulher pedindo ajuda. Então, coloca um dos trajes de radiação e abre a porta. E diz para ela se vestir se quiser ajuda. Então a mulher se veste e pede para abrir a porta. Mas de repente, ela nota que sua mãe está vindo em sua direção. Então, ela pede para a mulher se esconder. Então ela chega e diz que não pode ir lá fora, pois é muito perigoso. E diz que está quase na hora de ela fazer o exame. E ela pergunta se não pode marcar outro dia. E sua mãe diz que não, já que não consegue dormir. E ela recebe um tablet para fazer o exame. E espera o robô sair. Depois vai até a mulher e dá uma olhada na bolsa dela. Ao notar que tem uma arma, acaba pegando e acorda ela, dando uma garrafa d'água, e fala que ela não pode ficar ali, e leva ela até a sala das máquinas, e diz para ela ficar ali, pois irá pegar alguns curativos e falar com a mãe. E ela pega algumas coisas para fazer o curativo, e a mulher nota que tem um droide ali. Quando volta, a mulher puxa e pergunta onde está a arma, dizendo que tem um droide ali. Mas ela explica que é só sua mãe e que está segura. A mulher insiste pedindo a arma e acaba indo para cima. E logo pega a arma e segura ela. Então sua mãe começa a procurar e acaba ouvindo ela gritando. Então entra na sala das máquinas e a mulher a joga no chão e atira contra o robô. Mas a mãe acaba pegando e a menina fala que ela só está assustada por causa que foi ferida por um droide. E logo depois é levada para a enfermaria. E sua mãe pede que saia. E acaba perguntando o que disse para ela, e a mulher responde que não disse nada, e fica assustada com o tamanho da agulha. O robô diz que é penicilina, e que é necessário usar, senão pode inflamar, e logo coloca a seringa em cima da bandeja, e logo sai. Mais tarde, elas acabam entrando na enfermaria, e notam que o machucado está piorando, e ela pergunta o que dá para fazer, e sua mãe afirma que é necessário extrair a bala. Mas a mulher fala que nenhum robô chegará perto dela, então a menina se oferece para fazer a cirurgia. Depois de vestir a roupa, sua mãe pergunta o que vai fazer, e ela responde que vai usar um fio guia para conseguir extrair a bala. Então ela usa o sugador para limpar o ferimento, e depois pega um fio guia e insere no buraco, e quando chega na bala, começa a furar a bala, e depois puxa, assim arrancando. Depois ela fica sentada esperando a mulher acordar. Enquanto assiste em seu tablet, a mulher acorda e pergunta o que está assistindo, e ela diz
que é um talk show e acaba mostrando. E pergunta se ela já viu esse programa. E a mulher responde que sim, mas já faz um tempo já. A menina fala que pode confiar caso tiver mais pessoas lá fora e que tem mais que o suficiente para todos. Então a mulher diz que se contar algo, promete não contar para ninguém. E ela diz que saiu à noite para levar comida ao acampamento, junto com seu irmão Jacob, e eles acabaram se perdendo, o que fez ser localizado pelos droids. Então ele foi atrair os droids para longe, para que ela conseguisse fugir, o que fez chegar até a porta dela, e acaba mostrando o desenho de Jacob e da esposa dele. Então sugere para fugir de lá. Mas o robô entra e pega a bolsa e fala para deixar descansar. E fala para sua filha que ela tem algumas coisas para fazer, como o exame que está incompleto. E elas acabam saindo. A filha pergunta por que está levando a bolsa dela. E sua mãe explica que ela não foi totalmente sincera, pois o calibre que atirou nela não bate com a bala do ferimento. E que provavelmente foi ferida por outro humano. E pergunta se a mulher falou se tem pessoas do lado de fora. E ela responde que não. Enquanto ela faz o exame, sua mãe arruma o rastreador da mulher, que estava quebrado na bolsa dela, e depois coleta o DNA da filha para fazer o exame. E percebe que ela bateu a meta do ano passado. Então o robô entrega um pegador e diz que está na hora de ter um novo membro na família. E ela acaba entrando, escolhendo um homenzinho, e depois coloca na incubadora. E sua mãe diz que esse será o primeiro irmãozinho de vários que terá. Um tempo depois, ela vai até o quarto da mulher e pergunta o que aconteceu lá fora, e se foi Jacob que atirou nela, ou só inventou tudo isso para entrar. E diz que sua mãe comparou as balas, e que a mesma bala que estava alojada no ferimento estava na arma. Então a mulher a confronta perguntando se ela comparou as balas com os próprios olhos. Então ela decide se levantar no meio da noite e vai até o armazém e começa a abrir os compartimentos usando a mão da sua mãe e encontra a bala que foi extraída. E depois compara com a bala que foi retirada da mão do robô e percebe que são completamente diferentes uma da outra. E olha o compartimento e vê que sua mãe tinha uma filha antes dela. E abre onde ficam guardados os embriões e descobre que está faltando 2. E olha no registro e nota que esse filho foi um fracasso. E decide verificar o incinerador. Procura e não acha nada sobre. E decide entrar no incinerador e acaba achando um pedaço de mandíbula lá dentro. A mulher pergunta se tinha razão, e a menina confirma que tinha razão sobre tudo. E pergunta quanto tempo levaria para chegar até as minas, e a mulher responde que não levaria nem um dia. E ela diz que antes de ir, iria esperar seu irmão nascer, mas a mulher insiste em ir embora agora, pois o robô pode perceber e estragar o plano. E ela fala que não vai sem seu irmão, e diz para esperar até de noite. No outro dia, ela aparece pegando algumas coisas para o nascimento do seu irmão. E sua mãe chega no local e pergunta o que ela está fazendo tão cedo. E ela diz que está preparando tudo para quando seu irmão chegar. Então o robô ensina a preparar a mamadeira, para não errar a medida. E nota que ela está um pouco nervosa, então ela diz que é a empolgação de ter ido logo. E quando coloca a mamadeira na geladeira, sua mãe dá as costas e tranca ela dentro da sala. Entra no quarto e diz que sabe que tem mais pessoas lá fora e que queria levar sua filha junto com ela. E mostra o áudio que gravou do plano de fuga. Então a filha pega um cilindro de nitrogênio e joga contra o vidro, fazendo quebrar. E depois usa o maçarico para disparar o alarme. Sua mãe sai correndo do local, pensando que aconteceu algo. Então a mulher consegue colocar um carrinho na porta, assim o travando. E quando sai, puxa os cabos, o que faz a energia cair. O robô chega até o local e percebe que não tem nada, e que foi tudo causado por sua filha. As duas acabam se encontrando, e a mulher diz que precisa sair dali, e que depois voltariam para buscar o irmão dela. E chegam até a porta principal, mas nota que está tudo bloqueado. O robô logo chega, e a mulher decide pegá-las de refém, já que não teria outro jeito. E pede para ela abrir a porta, e ela abre, então as duas acabam saindo. E quando a mulher percebe que está bem distante, acaba soltando ela. Então as duas caminham, e a mulher explica o que aconteceu, e diz que os robôs apareceram há 6 meses atrás, junto com o milho, e que antes disso, era apenas areia e radiação. Depois de um tempo, elas acabam chegando a um lugar cheio de containers, e ficam observando o mar, enquanto ela abre um container. E quando se aproxima, pergunta onde estão as pessoas, e a mulher fala que não tem, e que fugiu dos túneis há muitos anos, e diz que não poderão voltar, pois é muito perigoso. E ela fica sentada ao lado de fora, enquanto olha o desenho. E quando a mulher acaba saindo para chamar para jantar, percebe que a menina não está mais lá. Então a filha corre em direção ao bunker,
mas quando chega é recebido pelos robôs, que a miram. Ele diz que quer falar com sua mãe. Os robôs então abrem caminho para ela e logo entra. Eles conectam os pistões na porta e pegam um machado ao lado. Enquanto caminha, ouve o choro de bebê e entra na sala escondida. E quando vai pegar a mão da sua mãe, ela acaba percebendo que está de volta. Então a filha se levanta e diz que quer ver ele. E o robô acaba dizendo para vir vê-lo. E ela pergunta por que há tantos droids lá fora. E sua mãe fala que é uma proteção, pois para proteger daquele tipo de gente. E que ela é um humano muito mais superior que aquela mulher. E ela pergunta se pode segurá-lo. E o robô diz que pode. Depois, ela encosta o machado e pega seu irmão. E sua mãe diz de como ele é perfeito e que os outros bebês não chegam nem aos pés dele. Então ela se afasta da sua mãe, fecha a porta e quebra a fechadura, assim deixando-a presa. Depois, coloca seu irmão no chão e pega a mão dela e abre a gaveta, assim pegando a arma. Mas quando vai colocar a munição, acaba derrubando pelo impacto dos droids que estão tentando entrar. E ela mira e pede para mandar eles embora. E sua mãe explica que é muito mais do que apenas sua mãe. E a filha então pede uma chance para provar que está pronta. Então o robô acaba aceitando e estende a mão para fazer um carinho no bebê. E diz que ainda é sua filha. De repente, os droids param de cortar a porta. E sua mãe mira a arma e diz que se precisar de ajuda, mas ela interrompe e diz que não vai precisar. Então atira e depois fica chorando com seu irmão no colo. Mais tarde, a mulher desenha ela, mas percebe que é um rastreador na mochila. E logo chega um robô no local e pergunta se realmente achava que ela ia ficar ali. E fala que já serviu para seu propósito. E logo depois, fecha a porta. A filha fica sentada com seu irmãozinho, cantando a música que sua mãe cantava. E depois entra na sala, onde estão os milhares de embriões. Caso chegou até aqui, temos esses resumos relacionados. Caso queira algum tipo de resumo, nos deixe aqui no comentário. E nos encontraremos no próximo vídeo. Fui!